Um brasileiro ou brasileiro, quando faz um ato de coragem, logo se arrepende. A deputada Miriam Rios, ela primeiro tinha feito uma declaração, dizendo, olha, eu tenho todo o direito de recusar uma pessoa, por exemplo, para ser babá dos meus filhos, se for lésbica, tá certo? Ou se for um homossexual, tenho todo o direito, tá certo? E no dia seguinte já apareceu ela, pediu desculpas por ter associado, né, o homossexualismo à pedofilia. Falou, como você associou? Quem associa é estatística, meu filho. Você pega os casos dos padres pedófilos, 80% ou 90% deles são homossexuais, meu Deus do céu. Aliás, esta associação, quem estabelece é o próprio Luiz Motta, com aquela história de meu menino ideal, etc, etc. Então não somos nós que estamos dizendo isso, são eles mesmo, porra. Né? Quando aquele líder gay, cujo nome eu esqueci, ele soltou aquele manifesto, nós vamos corromper os seus filhos nas escolas. De quem ele estava falando? De homens de 32 anos, de 40 anos, ou de meninos de 12 e 15? Leiam o livro da Judith Riesman e ela mostra lá, mas que toda a estética homossexual é eminentemente uma estética pedófila baseada na ideia do adolescente, porra. Isso é assim, mas desde que o mundo é mundo. Já na Grécia tem lá os efebos, era o culto dos efebos, né? Cada homem adulto tinha que comer um efebo, porra. Quer dizer, há toda uma tradição de pedofilia nesta coisa. Né? Daí o próprio nome pederasta, né? Você veja, André Gide ia lá para a Argélia para comer os menininhos, quer dizer, era não apenas homossexual, era o líder do movimento homossexual na França, André Gide, né? Era o modelo dos homossexuais. Ele ia para a Argélia para comer menininho. Que até uma vez o Oscar Wilde estava com ele, o Oscar Wilde ficou com dó dos menininhos e não quis comer, mas o André Gide comia. Aqui, agora o Ministério da Saúde está lá distribuindo camisinhas a crianças de 10 anos, preste atenção. O que a camisinha tem a ver com a anti-homofobia? Porque o sujeito usou uma camisinha, ele deixa de ser homofóbico? Não tem nada que ver. Então, a camisinha não serve como propaganda anti-homofóbica. A camisinha, meu filho, serve para trepar. Entendeu? Para que você usa camisinha, Se existe algum outro uso? Bom, tinha um tempo que eu morava na casa do estudante, a gente usava a camisinha para encher de água e jogar nos que estavam no andar de baixo, né, para a gente jogar para encher o saco deles. Era o único uso alternativo que eu posso conceber da camisinha. O resto se usa para trepar. Né? Eu não usava, eu tinha horror daquilo. Horror. Né? Eu tive sorte de não ter distribuído dezenas de filhos, porque naquela época eu só pensava em mulherada, e tinha muita merda na cabeça. Então, eu não usava, mas eu sabia já naquele tempo, você veja, eu com 20 aninhos eu já sabia, olha que rapaz precoce, eu sabia que a camisinha era usada para trepar. O Ministério da Saúde não sabe. A camisinha para ele é material didático. É para você aprender a não ser anti-homofóbico. Ora, meu Deus do céu, que desculpa mais filha da puta. Vocês querem disseminar, tá certo, a sexualidade desenfreada entre as criancinhas, tá certo, para que elas depois virem a freguesia, a clientela dos pedófilos. Vocês querem isso, é claro que querem. Você incentivar a prática sexual entre crianças é torná-las vulneráveis ao assalto sexual dos adultos. É a coisa mais óbvia do mundo, Quanto mais você sexualiza a conduta da criança, mais ela está aberta a essa possibilidade. Isso vai aumentar necessariamente. Né? Agora, atenção, Atenção. A camisinha, meu filho, não é para qualquer uso. Né? O uso heterossexual da camisinha vai ser imoral. Quer dizer, você pega o menino trepando com a menininha, vai ser imoral do mesmo jeito. Agora, você pega o menininho comendo outro menininho, não, aí não pode falar mal, porque é anti-homofóbico. Né? Que esculhambação. Meu Deus, até quando nós vamos continuar obedecendo essas pessoas? Que não têm capacidade para se governar a si mesmas, que não têm o senso do que elas mesmas dizem. Elas dizem uma frase, na frase seguinte elas se desmentem, se contradizem e nem sequer percebem. Não sabe, a dona Dilma não sabe montar uma frase inteira. Ela começa a frase, uma palavra, duas palavras, tira a terceira, já esqueceu a primeira. Né? O Lula não. O Lula na segunda ele já esqueceu. Né? E o Fernando Haddad
não é nem na segunda, é na primeira. Ele vai falar cabeçalho e sai cabeçário, né? Cabeçário. Cabeçário é coleção de cabeças de peru. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Ao longo do seu governo, o senhor indicou 6 dos 10 ministros hoje em atuação no Supremo e há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim, talvez até por questões religiosas de muitos desses ministros que são praticantes. Esse Supremo é de fato a cara esses indicados pelo Supremo são os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula, ou no fundo eles são uma composição de fatores políticos, de expressões políticas que levariam a criar esse Supremo? E uma última pergunta seria, o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, né, mais favorável aí a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados aí, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? Obrigado. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive, sexualmente em seus corpos, tá? Com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina. E o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público.
Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema. Vemos pastores que sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material. Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos, poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde.